Dando sequência aos tipos de católicos, como eu falei no outro vídeo, relembrando os três primeiros que citei, tradicionais, carismáticos e progressistas. Né? Toquei nesses 5 que estão aí na tela. Lembrando que é muito difícil rotular, né? Não peguem como algo absoluto, né? Mas sim como um ponto de partida para uma compreensão. Hoje mesmo no Facebook estava conversando com uma pessoa que se dizia tradicionalista, quando na verdade dentro do que eu defini, ele seria tradicional e não tradicionalista. Então é muito difícil, pelo menos nesse canal, nós vamos ter dessa maneira. Quando você falar comigo alguma coisa, esse aí é tradicionalista, é dentro do que eu defini como tradicionalismo. Senão a gente não se entende. Precisamos entrar num acordo contra esses rótulos. É difícil rotular, mas como eu falei, ajuda muito na compreensão. E outra coisa, estou colocando todos eles como católicos, porque muitos desses grupos, né, cada um vai se dizer no direito de ser o verdadeiro católico. Então, esquece. O tradicionalista se acha o católico, o sedevacantista se acha o verdadeiro católico, o tradicional, o progressista, todos eles. Então, a gente vai ter problemas nesse ponto. Então, vamos ter a benevolência de achar que dentro de cada grupo desses há pessoas bem intencionadas que verdadeiramente estão buscando de coração serem católicos, viverem a fé e tudo mais. Eu não tenho como conhecer o coração de ninguém, mas Deus sabe, então tenhamos essa benevolência com todos. Dentro de tudo que eu falei agora, podemos partir. O que seria um católico de IBGE? O católico de IBGE é aquele que nunca vai à igreja, é aquele que ou vai uma vez ou outra, numa missa de 7º dia, numa missa de 15 anos, de casamento e tudo mais, né? É aquele cara que às vezes até vai em outras religiões, ou no candomblé e tudo mais, mas quando passa lá o IBGE e pergunta qual a sua religião? Eu sou católico. É aquele católico que é batizado, é um pagão batizado, como diria o padre Paulo Ricardo. E paroquiano? Paroquiano todos somos, não é mesmo? Todos aí, o tradicional está numa paróquia, o progressista está numa paróquia, o que é da renovação carismática vai estar numa paróquia. Então, o que seria exatamente paroquianos? Por que eu coloco essa distinção? Pelo seguinte, paroquiano seria aquele que é enganjado na igreja até. Talvez não tenha... ele pode ter ou não uma pastoral, ele pode estar né, muito ativo ou pouco ativo na igreja, mas é aquele cara que está alheio a todas essas divisões que eu estou contando aqui. Ele não tem uma noção do que é tradicionalista, do que é sedevacantista, do que seria uma pessoa progressista, carismática e tudo mais. Ele não tem. Para ele, tipo assim, o Papa é aquele cara que está lá em Roma. Para ele, o Papa, de maneira prática, é o padre. O que o padre mandar ele fazer, ele, estou em comunhão com a igreja porque o padre mandou fazer. Só que, na verdade, o paroquiano se torna uma presa fácil. Porque se o padre for um tradicionalista, ele pode influenciar o paroquiano a pensar como ele. Se o padre for um progressista, se o padre for da TL, faz ele pensar da maneira da TL. E por aí vai. Então, o paroquiano é aquele que tem uma certa preguiça de se inteirar na realidade da igreja. Embora seja uma pessoa que seja, muitas vezes, até ativa em pastorais e tudo mais. O tradicionalista seria o seguinte, nós já falamos sobre o tradicional. O tradicionalista seria o extremo do tradicional. Seria um tradicional ao extremo. Não tem na política a extrema direita, a extrema esquerda. Então, o tradicionalista seria um extremo do tradicional. Qual a diferença entre eles? O tradicional, ele aceita o Concílio Vaticano II, ele aceita a reforma litúrgica, embora tenha suas críticas, suas restrições, mas ele interpreta de acordo com a continuidade, com uma igreja de 2000 anos, e não como uma igreja que nasceu a partir do Concílio Vaticano II. O tradicionalista, ele não aceita o Concílio Vaticano II. Essa é a grande diferença de tradicionalista para tradicional. Ele não aceita o Concílio Vaticano II. O que o Concílio determinou, ele não aceita, mas reconhece como legítimos os papas a partir do Concílio também. O sedevacantista, ele já vai ser o tradicionalista ao extremo. Para ele, o Concílio Vaticano II foi ruim, rejeitado, e os papas, a partir do Concílio Vaticano II, também. Para ele, justamente por isso esse nome,
Sede vacantista. O que é isso? O que é a sé vacante? Quando um papa morre, vamos dizer, João Paulo II faleceu e teve a eleição de Bento XVI para assumir o cargo de papa. Entre a morte de João Paulo II e a eleição de Bento XVI não havia papa na igreja. A sé, ou a sede, estava vacante, estava vazia. Para os sede vacantistas, o trono de São Pedro está vazio desde Pio XII. Por que eles pensam dessa maneira? Primeiro, porque eles se baseiam numa história de que quando teve o conclave com a eleição de João XXIII, isso em 1960, se não me engano, 58, 60, agora eu não estou lembrado bem, mas ali, final dos anos 50, exatamente, 1958, de maneira correta, pode pesquisar aí. Em 1958, Pio XII morre, e na eleição do novo Papa, o cardeal Siri teria sido eleito, mas por pressão da maçonaria, ele não teria podido assumir. E aí teve nova eleição e o cardeal Roncalli, né, é eleito o Papa João XXIII. Porém, isso não tem como se comprovar. Né? Não temos como saber se isso é verdade ou não. As provas, digamos assim, entre aspas, que os sede vacantistas têm é que